Ministro Arthur Quioro, muito obrigado por ter vindo, atendido ao nosso convite. Aqui está o livro Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação. Ministro, o seu espiritismo, ele é ligado à ciência, é isso? Existe uma diferenciação de outras correntes? Existe, na verdade, não apenas por uma maior relevância ao aspecto científico, mas por não compreender o espiritismo como uma religião, mas fundamentalmente como uma filosofia, né, que busca evidências científicas. Isso produz uma possibilidade de diálogo com os espiritualistas, com outras correntes, com outras religiões, com maçons, com outros campos da filosofia, e também uma possibilidade de ter uma visão de princípios como a reencarnação, como a mediunidade, de uma maneira mais aberta, dialogando de uma maneira mais consistente e menos proselitista, ou seja, sem a preocupação de querer fazer adeptos. Agora, o livro é uma reunião de diferentes caminhos que as pessoas possam escolher no espiritismo. Você colheu esses depoimentos? Na verdade, nós tivemos um congresso pan-americano aqui no Brasil, 2012. Foram apresentados muitos trabalhos e nós temos nesse livro autores de 4 países, dos Estados Unidos, da Venezuela, da Argentina e do Brasil. Ele tem artigos que trabalham mais as evidências científicas da reencarnação, outros artigos trabalham mais aspectos filosóficos, outros dialogam com a questão mais ética, com a questão da preservação, da sustentabilidade, e principalmente procuram trazer uma visão, Amaury, de que a reencarnação não deve ser entendido como culpa, como castigo, como um peso, mas que as vidas sucessivas, né, ou a lei palingenésica, né, como é o nome também que os cientistas gostam de chamar, ela é fundamentalmente uma possibilidade, um instrumento para o progresso das pessoas e da sociedade, da humanidade. Então é uma ferramenta para o progresso e para a evolução. Essa visão tira esse peso de que eu sempre fui alguém que fiz alguma coisa no passado e que agora estou pagando. Bom, então isso implica em vidas passadas que todos tivemos. Que todos tivemos. É uma trajetória de progresso, de evolução, encarnação, em outras vidas, em outras encarnações, experimentando a vida em diferentes culturas, em diferentes sexos, em diferentes classes sociais, com famílias, com religiões, com visões diferentes, e em cada uma delas aproveitando como uma oportunidade de crescimento. É muito interessante. Quioro, desculpe, claro, você acredita em terapias de vidas passadas, onde a gente acaba se achando lá? É possível. Nós temos... o grande problema da terapia de vidas passadas é quando as pessoas que se utilizam desta técnica não têm formação em psicoterapia. Mexer com a mente humana, ainda mais reviver, remexer no passado, nos traumas, né, é preciso um aporte. Então, eu, por exemplo, como médico, os profissionais mais sérios que lidam com o campo da saúde mental vão buscar elementos, muitas vezes, no passado, desta vida ou de outras vidas, para satisfazer ou para complementar o processo terapêutico, mas não para satisfazer a curiosidade. Não é para ficar sabendo, eu fui alguém muito famoso, porque aqui entre nós, Amaury, raramente você vai encontrar alguém que fala da encarnação passada e diz, olha, eu fui um lavrador, eu fui um operário, eu fui uma dona de casa. Todo mundo foi alguém famoso, né? Tem uma certa arrogância, uma certa prepotência que não leva a nada. Então, profissionais sérios, com uma boa formação terapêutica, nas várias correntes da psicoterapia... Me conte um exemplo de uma patologia que a pessoa possa ter se livrado dela encontrando motivos na sua vida passada. Não, existem várias no campo eu não sou especialista em psiquiatria, minha irmã é, né? Mas existem vários dos transtornos mentais, algumas fobias, que muitas vezes não respondem aos tratamentos psicoterapêuticos, mesmo medicamentosos, em que as pessoas, ao buscarem o elemento, ao se reencontrarem com uma condição traumática, com uma situação de vida, vivida nesta existência, ou em existências anteriores, ela pode trabalhar isso como um elemento para compreender o seu drama e poder reconstruir a sua trajetória de vida. Agora, também é interessante porque as regressões da memória, regressões de vidas passadas, também para a pesquisa é um elemento interessante, porque você pode buscar documentar elementos
para poder depois trabalhar a comprovação da teoria das vidas sucessivas. Os cientistas mais, quer dizer assim, menos arrogantes, que têm um pouquinho mais de preocupação, trabalham sempre com evidências sugestivas de reencarnação. Porque nós precisamos trabalhar sempre com várias outras possibilidades quando se faz uma regressão ou quando se tem uma recordação espontânea de uma vida anterior. Ministro, está na ponta da linha o ator Fulvio Stefanini, que aliás está em ritmo de estreia da sua peça O Pai, e interessado, ele lhe faz uma pergunta. Coloque o Fulvio no ar, por favor. Arthur Chioro, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber qual é a prova mais contundente, mais evidente de que possa existir a reencarnação. Como que você chegou a esta convicção? Você pode dizer? Fulvio, muito obrigado pela sua pergunta. Eu diria que, em primeiro lugar, eu penso que a lei das vidas sucessivas da reencarnação faz sentido do ponto de vista filosófico. Me traz uma dimensão da criação, da natureza, de Deus, muito mais justa, né? Não temos apenas uma vida para poder... Quer dizer, dá muito mais sentido do ponto de vista filosófico. A possibilidade de crescer, de progredir, de evoluir, de fazer o bem, de buscar a felicidade. Isso produz de fato, assim, duas maneiras diferentes de viver. Uma, que é de viver intensamente o nada, porque após a vida tudo vai acabar, então nada faz sentido, nenhum valor moral, nenhum valor ético, porque o que vale é aproveitar o agora. E a outra é o seguinte, a vida continua. Aquilo que eu não pude fazer agora, eu vou ter oportunidade, eu vou poder colher o bem. Olha, até a preservação ambiental. Eu vou preservar o meio ambiente agora, porque é um pacto entre gerações, inclusive porque eu vou viver futuramente, vou reencarnar e preciso de um planeta bacana, preservado. Eu queria ter duas vidas, ministro. Eu quero uma para várias. ensaiar e a outra para poder viver. Neste plano ainda. Pois é. Depois eu vou te citar, até no livro eu cito um pensador que escreve uma coisa muito linda. Mas, Fulvio, fundamentalmente existem evidências científicas. O Ian Stevenson, grande psiquiatra americano, criador de uma cátedra na Universidade da Virgínia, hoje tem um grupo que segue, o Tim Tucker seja a maior expressão, porque tem ocupado canais importantes de divulgação e de pesquisa, mas nós temos aqui no Brasil os trabalhos do professor Hernani Guimarães de Andrade, que estudou muitos casos sugestivos de reencarnação. Então, assim, além da sustentação filosófica, o sentido que faz para a vida, né, para o progresso, para a alma, para a consolação, para a esperança no futuro, fundamentalmente a gente encontra evidências científicas que vão desde os trabalhos, como eu disse, do Ian Stevenson, do professor Banerjee na Índia, com as marcas de nascença, com histórias muito bem documentadas por crianças muito pequenas que lembram das suas existências anteriores com um nível de detalhamento, Amaury, que é impressionante. No livro a gente escolhe alguns casos mais bem documentados e mais evidentes. Então, assim, é uma associação do sentido filosófico e do sentido científico, das evidências que se colocam, ainda que eu respeite profundamente, né, aqueles que não acreditam na reencarnação. E assim como também é preciso levar em consideração que a teoria das vidas sucessivas está presente desde a mais remota antiguidade. O Franklin, ele escreve no epitáfio dele uma coisa muito bonita, seguindo aqui o que você estava dizendo, Amaury, ele diz o seguinte, que ele tinha sido um artesão, tinha sido um livreiro, né, e que ele queria, numa próxima existência, poder a oportunidade de escrever um novo capítulo. É muito lindo o sentido que ele coloca, porque é o seguinte, é como se nós estivéssemos escrevendo uma obra que nunca está acabada, né, mas que a gente pode, sem querer capa dourada, sem precisar de uma produção, mas a gente pode voltar e, individualmente, como autor, continuar escrevendo essa história que nós vamos produzindo nas nossas vidas. E é muito legal porque a gente vê assim, quantas frustrações as pessoas vivem, quantos problemas, quantas coisas que gostariam de ter construído. Olha só o sentido, Amaury. Imagina assim, nós estamos vivendo um mundo que cada vez mais envelhece.
As pessoas estão vivendo cada vez mais. 2030, nós vamos ter mais ou menos 15% da população com mais de 65 anos, com muito mais idosos do que jovens e adolescentes. Muita gente vitais, hein? se aproxima. 65 vivos, com qualidade de vida, com uma qualidade cognitiva e tal. Então, a própria existência passa a ter outro sentido. Em vez de ficar quieto num canto, saber que vale a pena continuar estudando, produzindo, amando, se relacionando. E olha que bacana, ver a reencarnação livre de pecado, livre de castigo. Eu vejo muitas vezes Mas pessoas então dizendo o seguinte, pecar? Na verdade precisa Porque viver. na sua concepção, Kioro, a reencarnação funciona como uma escola evolutiva. Isso, é a ferramenta para a evolução. Mas então, todos os pecados que eu cometi, eu estou salvo. Não porque existe eu vou pecado, passar Amaury, não existe pecado, porque na verdade é o seguinte, quanto mais você vai compreendendo os mecanismos da vida, vai se desenvolvendo intelectualmente e moralmente, vai aumentando a tua capacidade de escolha. Vamos pegar assim, o Amaury hoje, né, de 2016, e vamos pegar o ser que você foi há milênios. Você tinha um grau de compreensão sobre a vida, sobre as coisas, que era muito menor. A sua cultura, a sua formação educacional, as suas possibilidades eram diferentes. Portanto, as suas responsabilidades Isso aumentam. Isso naturalmente para todo mundo. É muito interessante, porque essa compreensão livre do pecado, do castigo, essa visão mais progressista, ela não tira a responsabilidade, ao contrário, ela aumenta. Por quê? Porque à medida em que você se percebe como produto da cultura, produto da família, produto da sociedade, porque nós somos claramente socialmente marcados, mas nós temos livre-arbítrio, nós temos a possibilidade, o protagonismo das nossas vidas. Então, essa visão da reencarnação mostra o seguinte, olha, bacana, a cultura, a educação, a família, a sociedade incide sobre o que nós somos de maneira muito importante. Aliás, o nosso patrimônio genético, né? Tudo isso interfere, mas você é protagonista da sua história. Você é capaz de escrever novos capítulos. De que maneira? Com as escolhas que você vai fazer. Quer dizer, eu posso pecar? Pode, mas toda ação tem reação. À medida em que você faz determinadas escolhas, eu vou destruir o meu meio ambiente, eu vou ter consequências. Eu vou tomar atitudes que são egoístas, que prejudicam as outras pessoas, isso vai trazer reação. Eu tomo atitudes que constroem a vida, que somam para uma vida social, para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, eu vou poder ser mais feliz, viver, quer dizer, eu vou colher o que de bem eu acabei plantando. Então, essa visão da reencarnação é uma visão natural, uma lei natural da existência, né, que se liberta, né, do peso que a culpa, que o castigo, que essa formação judaico-cristã traz na sociedade muito grande e, ao mesmo tempo, não nos desresponsabiliza com as decisões individuais e coletivas que a gente toma. Bruno Meyer, que é jornalista da revista Veja, vai lhe fazer uma pergunta, ministro. Arthur Kioro, como o senhor acha que os políticos corruptos vão reencarnar? Interessante. Bruno Meyer, sempre sarcástico. Não, a pergunta do Bruno é muito interessante. Bruno, eu vou responder para você, mas vale para o político corrupto, vale para o jornalista inconsequente, irresponsável, parcial, vale para o engenheiro desqualificado, vale para o empresário inescrupuloso, vale para o sacerdote de qualquer credo que afronta os seus princípios, seus valores, vale para qualquer um. A vida é feita de ação e reação. Sem dúvida nenhuma, nós vamos nos defrontar, a partir do momento que nos chegamos ao fim da nossa vida material e passamos para um novo plano existencial, exatamente com a nossa consciência. Não vai ter televisãozinha, não vai ter diabo, não vai ter ninguém tomando conta, fazendo a conta dos nossos erros e dos nossos acertos. É a nossa consciência. E como a reencarnação é, de fato, uma lei natural, todos os seres se circunscrevem a essa lei, portanto, todos nós renasceremos e teremos a oportunidade de experimentar a dor e a delícia de viver e de conviver com aquilo que plantamos. Se a gente planta o bem, a gente vai colher felicidade. Se a gente planta coisas erradas, coisas complicadas, escolhas que são inadequadas, sem dúvida nenhuma nós vamos acabar nos defrontando com a reação àquilo que nós plantamos. Mas
essa lei é inexorável. Ninguém vai ficar para trás. Isso que é bacana, isso que é interessante na visão espírita da reencarnação. Quer dizer, todos nós construiremos o nosso processo de acordo com a nossa vontade, com o uso do nosso livre-arbítrio e, portanto, vamos nos defrontar. Agora, nós só não podemos cair numa visão que é de um determinismo, de um fatalismo, que na minha opinião é bastante inadequado, dizer o seguinte, olha, todo mundo que agora sofre, que tem um drama pessoal, que tem uma má formação, que tem uma deficiência, foi porque na vida anterior foi do mal. Vou dar um exemplo muito concreto. Você tem lá uma determinada criança que nasce com uma má formação congênita. Há uma tendência de muitas reencarnações dizer, é porque na vida anterior ele fez mal para alguém. Não necessariamente. Por exemplo, ele pode ser fruto de pais irresponsáveis que usaram droga durante a gravidez. Ele pode ser fruto de uma assistência médica, de um sistema de saúde perverso, que não garantiu para ele o direito de uma assistência qualificada. A responsabilidade é dessa criatura ou é do gestor público? São dos pais que tomaram determinadas decisões. Agora, de qualquer maneira, em qualquer circunstância, Amaury, a vida vai servir como aprendizado. Voltando ao que o Bruno nos coloca, talvez ser político, talvez ser alguém com possibilidades concretas de definir rumos coletivos para a sociedade, aumenta demais a responsabilidade pelas decisões que nós tomamos. Se tem poucas pessoas têm a possibilidade de fazer escolhas tão importantes para si e para a sociedade como os políticos. Portanto, me parece que aumenta, como eu disse, a responsabilidade e a potência do uso do livre-arbítrio. Mas eu insisto, não é porque é político não, mas se for um mau jornalista, ele está submetido às mesmas leis naturais. Agora, Chioro, na sua crença, a família é eterna, ou seja, o grupo familiar só inverte os papéis, mas continua o mesmo na próxima encarnação? Não. Nada a ver. Não. É muito interessante porque isso, inclusive, Amaury, e tem um capítulo do livro destinado de uma autora americana que fala sobre isso, sobre o espiritualismo nos Estados Unidos, que mostra o seguinte, na Inglaterra, nos países anglo-saxões, na Inglaterra, Estados Unidos, há uma grande dificuldade dos espiritualistas de aceitarem a teoria da reencarnação. E o grande problema continua sendo ainda as dimensões de classe social. Não sei se você sabe, mas um grande espírita foi o Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes. Foi presidente da Federação Espírita Internacional, tem um livro fantástico, História do Espiritismo. E a casa do Sherlock Holmes está meio assombrada em Londres agora, ali nos jornais. Isso. Você tá sabendo eu não sei disso? se... Eu não tenho elementos para te dizer se isso é mais história, mas de qualquer maneira um cara genial, Mas há uma grande dificuldade de aceitar exatamente porque como é que eu posso, numa outra encarnação, não nascer na mesma família, na mesma classe social? Na verdade, por se tratar de uma lei natural, ela nos coloca em múltiplas possibilidades. Então, aquele que hoje pertence às classes mais abastadas, numa outra encarnação pode viver numa situação de profundas necessidades econômicas. Alguém que nasce como homem, numa outra encarnação, pode nascer como mulher. A família é aquela que se constitui numa visão alargada pela teoria, pela imortalidade da alma e pela reencarnação, que se reúne pelos verdadeiros laços que valem, que são muito mais do que os laços consanguíneos, mas são laços do amor, do afeto. Quantas pessoas que você conviveu ao longo da sua vida, Amaury, que tem um valor afetivo para você, tão importante quanto algumas pessoas que são de parentes consanguíneos. Com certeza muitos. E alguns parentes consanguíneos, por escolhas que fizeram, foram se afastando. Então, o interessante é que a cada encarnação nós vamos ampliando os nossos laços familiares e não vamos os deixando para trás. Agora, por um outro lado, conceber que a vida continua. Conceber que nós vamos voltar a viver, possibilita que tudo aquilo que nós construímos com esses seres que nós amamos, com que nós investimos nessa relação de afeto, não se perca com a morte do corpo físico. Aliás, se tem coisa bacana que essa visão produz, é uma educação para a morte. É nos preparar, porque é muito interessante, Amaury, nós somos absolutamente finitos. O Pitágoras, que era um cara reencarnacionista, um filósofo reencarnacionista, ele já dizia, tem duas certezas na vida, o 0 e o 1. Ou seja, que nós nascemos e que nós vamos morrer. Só que, na verdade, como nós continuamos vivos após a morte, ou seja, aquilo que nós somos em essência, chamamos de mente, de espírito, de alma, de consciência, não importa, mas aquilo que se preserva depois da morte do corpo físico, ele volta a viver
né, neste plano físico, porque é fundamental para a evolução do espírito. E com isso não se perde tudo aquilo que nós plantamos. Então, isso alarga demais a compreensão da vida e de que tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente investe, não se esvai. Não fique em segundo plano com a doença, com a morte do corpo físico ou com a partida de um ente querido. Quanta gente muitas vezes anula a sua existência porque o companheiro ou a companheira faleceram, tal, e aí passam o resto das décadas, às vezes, se negando da vida quando vai ter reencontro após o fim dessa existência ou em outras existências. Então isso muda a perspectiva de vida. Meu pai que se foi, agora minha mãe no ano passado que se foi, se encontraram? É possível, dentro se tiverem da sua afinidade, pesquisa? muitos casos. Mas eles tinham muitas afinidades aqui, afinal foram casados e estou eu aqui como resultado do casamento. Sim, mas também é verdade, Amaury, que muitas vezes casais convivem por décadas, mas guardam uma relação afetiva tão consistente que muitas vezes o divórcio não aconteceu nesta encarnação, mas pode acontecer em outro momento, ou seja, vão procurar laços efetivos, afetivos que interessam. Mas é muito comum, particularmente por meio da pesquisa mediúnica, nós podemos documentar inúmeros casos, né? E é muito mais comum do que a gente imagina, de que a partir do momento em que nós recobramos a nossa consciência no novo plano existencial, nesse novo mundo em que nós nos despertamos, que é de outra natureza física, né, extrafísico, né, mas nós muitas vezes somos amparados por aqueles parentes, amigos, né, que foram antes da gente e que agora nos recebem. Tem uma figura que eu gosto muito de utilizar, que é a figura da maternidade, né? A gente vai num velório hoje, está todo mundo chorando a morte de uma pessoa muito querida. A gente vai na maternidade, nós estamos aqui, né, chorando de alegria pelo ser que chega, né, pela criança que nasce. No mundo dos espíritos, né, no plano extrafísico, enquanto nós estamos chorando aqui pela morte de um ente querido, eles estão em festa, porque estão recebendo, como se estivessem na maternidade. E há um momento em que há a encarnação novamente, é um momento lá de despedida. Eu queria falar disso, Quioro, da encarnação, porque, desculpe o meu diletantismo no assunto. Imagina. Mas o Divaldo Pereira Franco você respeita. Sim, muito. Eu li o último livro, está até aqui, da Ana Landi, que é ótimo, que é uma biografia do Divaldo Pereira Franco, que ele conta no livro que ele convivia com os espíritos, ele via, ele conversava, ele teve até teleprompter ditado pelos espíritos nas conferências que ele fazia. Tinha um índiozinho de 5 anos chamado Jaguaraçu, que em Tupi-Guarani quer dizer onça grande, e que brincava com ele o tempo todo. Depois o índiozinho falou: vou reencarnar e vou nascer de novo. A gente vai se separar por um bom tempo. Aí o Divaldo chorou muito por semanas, e para ele reencarnar, apesar dele viver, e ele diz no livro, rodeado de espíritos a vida inteira, passou a ser considerado contraditoriamente sinal de morrer. Quer dizer, quem era espírito já estava morto. Agora, minha pergunta é assim, de diletante: como é que é essa transição? Tem o tal do umbral, tem onde esses espíritos, essa energia, que eu vou chamar de alma, ficam esperando uma reencarnação? Como esse índiozinho fica durante anos acompanhando o Divaldo, ele estava aguardando o quê? Uma ordem de Deus para ocupar um novo corpo físico? Desculpe, você me entendeu? Não, entendi bem, entendi bem. E é muito interessante a sua pergunta, porque normalmente as pessoas tendem a achar, Amaury, que após a morte do corpo físico, o espírito desperta depois de um tempo no mundo dos espíritos e aí ele passa a ser Deus, sabe todas as coisas, etc. E tem um dado muito concreto. Desde as primeiras pesquisas que o Allan Kardec fez na França, ele editou de 1858 até março de 1869, quando ele morreu, ele editou o Jornal de Estudos Psicológicos, uma revista espírita, mensal, em que ele captava casos que ele investigava, casos que ele recebia de outros pesquisadores, e todos os pesquisadores que seguiram depois dele, brilhantes pesquisadores, Leon Denis, Ernesto Bozano, Camilo Flammarion, aqui no Brasil, muitos pesquisadores muito sérios, e no mundo, mostram um dado muito interessante. Nós nos deparamos, quando nos despertamos
porque depois da morte do corpo físico, o espírito passa por um certo período de sonolência, como se ele passasse por um período de transição, que é variável. Pode durar de pouquíssimo tempo a anos. Alguns espíritos chegam a reencarnar, nascem de novo, sem saber que desencarnaram pelo seu estado de confusão, seu estado de desequilíbrio mental. É direto de um corpo para outro. Praticamente passando por um bom período, né? Que é difícil contar, se tenta investigar um período médio, mas os pesquisadores divergem muito em relação a isso. Mas o interessante, Mauri, é o seguinte: nós muito provavelmente nos depararemos no chamado mundo dos espíritos, plano espiritual, né, ou esse espaço interexistencial, também pela lei de afinidade, com aqueles que nós mais procuramos. Nas minhas pesquisas mediúnicas, eu tenho um livro sobre mediunidade, né, por exemplo, a gente pôde identificar que a comunidade evangélica se reúne em torno da comunidade evangélica. Os católicos continuam se reunindo entre os católicos. Há uma tendência muito maior nessa relação familiar. Então, aquilo que se chama de umbral, ou que ganha outros nomes, nada mais na nação do que construções mentais e lugares, eu diria mais do que lugares, construtos imaginários da produção coletiva que consciências, espíritos afins acabam produzindo. Isso mostra que o estado mental, o estado moral, o estado de alma com que nós vamos nos reencontrar depois da morte vai depender fundamentalmente daquilo que nós somos agora. Porque não tem grande diferença. Nós perdemos o corpo físico, mas continuamos sendo, em essência, aquilo que a gente é. Por exemplo, todo o dinheiro, todos os investimentos que você tem, as suas propriedades, os seus títulos, isso vai ficar aqui. Aquilo que o Amaury, aquilo que o telespectador é em essência, aquilo que ele construiu moralmente, os seus valores, a sua educação. É isso que vai valer. É isso que ele reencontra do lado de lá e é o que vale. Né? Por isso que isso faz também com que a gente passe a ter uma visão sobre a nossa existência atual diferente, não para jogar lá fora. Eu entendi. Eu tenho uma expressão interessante. Antigamente, eu brincava e dizia o seguinte: pô, todo mundo quer ser caridoso agora para comprar o BNH, a casinha do BNH. Agora eu não atualizei, agora é o Minha Casa Minha Vida. Todo mundo deve mudar agora, né? Também. Mas todo mundo quer. Não basta dar dinheiro, fazer filantropia, tal. Claro, sempre vai ajudar quem está precisando, mas solidariedade, trabalho, consciência, uma evolução consciente, justiça social, trabalhar por estes são valores, fraternidade, igualdade, liberdade, fatores que efetivamente vão produzir na gente uma existência que se alargue. Porque aí a gente para de falar de vida e passa a pensar em vidas sucessivas. Para de passar em vida e morte e passa a pensar na existência como um contínuo. Em que hora nós estamos aqui? Olha só, até aquela música do que o Chico, o Milton Nascimento e a Maria Rita cantam, que fala da estação, né? A vida é como estação. Tem gente que chega, tem gente que vai. Né? Essa é maravilhosa. É maravilhosa. E desculpe, mas isso vai até o infinito? Ou tem um último degrau? Não tem necessariamente. As reencarnações. Não. A partir do momento em que o espírito ganha... aí uma percepção da filosofia espírita, uma concepção espírita, né? Que é claro que tem que estar aberta, como eu não considero o espiritismo uma religião, então não tem fé, não tem dogma, está aberta para discussão e reavaliação. Mas na concepção espírita, o espírito vai voltando, não tem número fixado de vidas, mas ele volta até progredir intelectual e moralmente e chegar a situação que seria uma situação de evolução, de um espírito puro, um espírito superior. Quando ele poderia retornar a uma existência material, aí sim, numa situação de missão, para ajudar a evolução, como um espírito mais adiantado, que viria para auxiliar os outros. Mas ele chega um determinado momento que ele não precisaria. E é muito interessante, porque em 1857, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele escreveu assim: olha, uma coisa que passou batido, né? Cada vez vai diminuir o tempo em que a gente fica fora da vida material e vai aumentar o tempo na vida encarnada. Né? E as pessoas acham não, que se eu for bonzinho agora, eu vou ficar mais tempo lá. Não, aquilo que efetivamente faz que a gente possa evoluir é viver a vida encarnada. Até porque a gente vai vivendo cada vez mais até o momento
em que o espírito chega a um determinado estágio que não precisará mais. Eu acredito que nós ainda estejamos relativamente distante, né? E não sei quantas encarnações. Eu, particularmente, vou precisar de muitas, né? Mas, até porque quero viver, porque viver é bom demais, né? Nós estamos conversando, e a gente fica excitado com esse assunto, não é? Sobre o seu mais recente livro, Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação. Você é espírita, sua família é espírita, ou você se transformou espírita? Olha, a minha história é interessante, porque o Arthur Chioro verdadeiro era o meu avô, que veio espírita já da Itália quando migrou para o Brasil. E conheceu a minha avó num centro espírita em Uberaba, olha, no 1908, 1910, de tal maneira que a minha família vem de uma longa tradição. E eu estudo desde menino o espiritismo, né? E tenho uma paixão, nunca me afastei, mesmo depois que fui fazer saúde pública, fui fazer mestrado, doutorado, sempre continuei me envolvido, participando ativamente, porque me encanta demais vamos dizer assim, essa dupla militância de trabalhar na área de saúde pública, né, mexer com a área de profissional que eu mexo, mas ao mesmo tempo lidar com essa área que é limítrofe entre a ciência, entre a filosofia, né, e mexe com esses desígnios, quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Isso acho que mexe com talvez uma inquietação filosófica que eu tenho e me faz ser um árduo leitor. Assim, eu leio muito, eu busco muito e tenho feito junto com outros companheiros, como o Ricardo, que organiza comigo, Ricardo Nunes, como muitos outros desses autores que são companheiros. Só para você ter uma noção, aqui nós temos professores da Escola Politécnica, da Unifesp, do ITA, da Universidade de Caracas, dos Estados Unidos. Quer dizer, gente que, como eu, assim, além de a sua atividade profissional, gasta um bom tempo da sua vida dedicada a estudar e conversar, a tentar compreender essas questões. Você como médico, você já teve alguma experiência de quase morte? Tem até um nome que se fala, EQM. EQM. Isso. Experiência de quase morte. Há muitos relatos na literatura. Eu estou bastante distante do cuidado intensivo, das situações clínicas que envolvem as paradas cardiorrespiratórias. Os meus colegas anestesistas no Brasil têm uma pesquisa hoje multicêntrica em curso, com alguns médicos investigando, eu não posso dar muitos detalhes, mas existem elementos gráficos dispostos em centros cirúrgicos, em unidades de urgência, para que se possa fazer a investigação. Aqui no Brasil tem outros lugares. É um tema muito interessante, porque as experiências de percepção extrasensorial, e aí não só as de quase morte, mas aquelas que o Ian Stevenson, por exemplo, que foi estudar os casos sugestivos de reencarnação, principalmente trabalhando com memórias de crianças, ele começou as investigações dele na década de 50 do século passado, né, com LSD, com ácido lisérgico, né, com medicamentos, drogas psicoativas, né, que faziam com que as pessoas tivessem alucinações, etc. Há determinadas técnicas respiratórias, técnicas de relaxamento, que desenvolvem estados alterados de consciência. Há estados mediúnicos, estados sonambúlicos. Há relatos devidamente documentados, não só de situações, mas ao longo de toda a história. Então, nós estamos lidando com um fenômeno mais natural do que a gente imagina, né? E que podem ser devidamente identificados, estudados. Agora, o interessante é o seguinte, o que se desdobram deles? Porque tem muita gente que para no fenômeno, investiga o fenômeno e diz, olha, aqui tem fenômeno. Né? Tudo bem, mas quando eu olho, por exemplo, uma cirurgia mediúnica, desde os trabalhos do Arigó, agora os trabalhos que acontecem em vários cantos do Brasil e do mundo, em que o médium enfia determinados instrumentos, até coisas desnecessárias, João de Deus e tal, né? O que vale? Vale a cura mediúnica ou vale, espera um pouquinho, o que está aí? Né? A existência do espírito, a capacidade de comunicação, a imortalidade da alma, coisas que de fato trazem um novo significado para a existência, não de uma pessoa, mas de toda a humanidade. Outra coisa, Chioro, a Umbanda e o Candomblé seriam o espiritismo com rituais? Olha, a Umbanda
ela é uma derivação do espiritismo. Ela foi criada no final do século XIX, início do século XX, a partir de determinados espíritas no Rio de Janeiro, né, que tinham uma atividade mediúnica em que se manifestavam pretos, velhos, caboclos, índios, etc. E o tipo de constituição do espiritismo no final do século XIX e século XX, dirigido pela elite, o espiritismo nunca foi aqui no Brasil não se constituiu como uma religião, uma filosofia popular, mas das classes mais ilustradas, tal. E havia muito preconceito. E por conta desse preconceito, por conta de dar vazão ao sincretismo católico, dos cultos africanos, etc., ele derivou numa religião genuinamente brasileira, a Umbanda. A história da Umbanda é muito interessante. Eu, particularmente, respeito muito, muito. Existem pessoas que professam a Umbanda muito sérias, que fazem fenômenos mediúnicos ou medianímicos muito intensos, que destinam a sua ação para o bem, etc. Tenho as minhas, vamos dizer assim, restrições, como teria qualquer outra atividade humana, filosófica, religiosa, qualquer credo, que destina a sua ação para produzir o mal para as outras pessoas. Mas acho que muito do preconceito dos espíritas, dos espiritualistas, com Umbanda e com os cultos afro-católicos, eles são muito mais por preconceito, e a diversidade cultural brasileira, ela exige respeito, por isso que você está livre dessa concepção do espiritismo como religião, te permite conversar com maçom, com Rosa Cruz, claro, com católico, claro, com pessoas de todas as seitas, quem não tem seita nenhuma, né? Porque isso te dá um pouco mais de... É uma visão mais aberta, mais livre pensadora. E isso é bom, né? E a gente tem que respeitar muito. Eu me lembro, meu pai era filólogo, e o Chico Xavier psicografava Humberto de Campos. Psicografou vários livros de Humberto de Campos. Contudo, a viúva de Humberto de Campos, a dona Catarina, moveu uma ação contra o Chico Xavier, dizendo assim, bom, se é Humberto de Campos, os direitos desses livros são meus. Bem, aí entrou uma briga jurídica. O Miguel Timpone, que foi o Chico Xavier, produziu um clássico que se chama A Psicografia ante os Tribunais. E o meu pai foi consultado para poder, porque ele era um especialista em Humberto de Campos, para ver se o texto psicografado era de Humberto de Campos. Ele não tinha a menor dúvida. Ipsis literis era Humberto de Campos. Queria que você falasse um pouquinho de psicografia nessa sua pesquisa, Occhioro. A psicografia, particularmente quando se preserva, né, o estilo, a escrita, né, a forma de produção gráfica do autor, ela serve muito como uma prova documental. Há algumas investigações, não só com a mediunidade do Chico Xavier, mas de outros médios psicógrafos hoje, pedindo para que peritos, especialistas em caligrafia, né, é uma ciência forense, possam comprovar a veracidade ou não daquela prova. Do mesmo jeito que querem saber se a assinatura do político naquele documento ou do empresário no testamento era verdadeira ou não. Tal. Então isso é muito interessante. Acontece que no caso da mediunidade, Amaury, primeiro você tem duas vontades se comunicando. O espírito comunicante tem que ter vontade e o médium tem que querer. E nem sempre ela é uma comunicação automática. A grande maioria das comunicações mediúnicas, o médium efetivamente participa, interfere. E precisa ser bem preparado. Precisa ser bem preparado, mas mesmo bem preparado, tem um certo grau de interferência. Ele filtra, ele, por certos momentos, ele decide se vai comunicar ou não vai comunicar. É um processo muito participativo. Por isso que a mediunidade, para determinadas pessoas, não serve como prova nenhuma. Para outras serve como prova de tudo. E a gente precisa ter muito bom senso. Em determinadas circunstâncias, como essa do seu pai, quer dizer, que é um especialista na língua portuguesa, é chamado para produzir uma prova documental e ele comprova, olha, esse estilo, essa maneira de escrever tal, impede que eu diga que isso aqui é um plágio. Ou seja, aqui tem uma autenticidade autoral.
Vai lá o especialista forense e diz, não, essa letra é do médium, é do espírito, desculpa, é da entidade, é do chamado defunto. Agora, tem determinadas situações que nós não vamos ter prova. O que nós vamos ter é aí que, nessas circunstâncias, aproveitar qual é a mensagem, o teor da qualidade. Porque uma coisa que a gente aprende na mediunidade é não valorizar, primeiro, qual é o nome do espírito que diz que está se comunicando. Não valorizar quem é o médium. Não pode ter autoridade porque o médium é esse ou porque o espírito é esse. Porque o que vale é a essência da comunicação. Seja ela escrita, seja ela falada, seja ela produzida de outra forma. Ou seja, aproveitar aquele material, analisá-lo criticamente para saber que ensinamento que ele traz. Que evidência que ele me traz, o que ele me acrescenta. Porque a gente também vai encontrar na atividade mediúnica fraude, a gente vai produzir a produção anímica, ou seja, que é da própria pessoa. Isso faz parte de todo fenômeno anímico, todo fenômeno consciente, né? Se você vê uma sessão de hipnose, você vai ficar assim, se você nunca viu, você fica assim, puxa vida, mas como é que ele é capaz de fazer determinadas coisas, né, em transe hipnótico? É capaz. Né? Assim como em transe mediúnico, o médium ganha determinadas potências para produzir, mas fundamentalmente o que interessa é a essência da comunicação. Agora, desde o Ernesto Bosano foi um autor italiano que investigou, talvez tenha que mais bem tenha documentado os casos de psicografia e de outras modalidades mediúnicas, mostrando a sua veracidade ou mostrando as suas evidências. Porque em ciência, a gente nunca pode falar em verdade absoluta, né? Nós temos sempre que deixar aberto a possibilidade da refutação. Nada é científico, nenhuma hipótese é científica se ela não puder ser refutado. Né? Quando eu digo o seguinte, isso é verdade absoluta, eu estou no campo do dogma da fé e, portanto, é o campo da religião, é o campo do não discutível. Entendi. E nós estamos trazendo para o campo do discutível, do questionável, do que tem que ser crítico. Agora, muito obrigado pela dedicatória. Com todo carinho. Isso aqui vai ser numa estocada só. Qual é o caso de reencarnação? Não sei se no seu capítulo... Não, no meu não. Nos outros capítulos, o que mais pode comover os leitores? Eu pego, por exemplo, uma situação que eu considero bastante infeliz. Você deve lembrar que há alguns anos houve uma criança que o carro foi um assalto, sequestraram a mãe e uma criança muito pequena ficou presa pelo lado de fora, pelo cinto de segurança, foi arrastada por quilômetros pelos bandidos, um caso extremamente trágico. E eu vi muitos espíritas, muitas pessoas que acreditam na reencarnação, criarem uma teoria para justificar aquela barbaridade, dizendo assim, olha, aquele caso é porque numa encarnação anterior, aquela criança tinha sido um senador romano, um militar romano, que tinha arrastado cristãos na biga porque estavam negando o cristianismo, Jesus, etc. E agora ele volta para pagar. E eu digo o seguinte, não. Neste caso, nós temos violência urbana, nós temos a falta de educação, nós temos a inconsequência dos jovens que cometeram assalto, nós temos a irresponsabilidade das autoridades públicas que não conseguem ter política de segurança, nós temos um monte de coisa. Para aquela mãe, para aqueles pais, para aquela criança, aquela situação trágica, bárbara, vai servir como aprendizagem e etc. Agora, é impossível fazer uma ação, uma relação de nexo causal dessa maneira. Isso é criar um fatalismo, um determinismo. É dizer que o avião da TAM que caiu aqui em São Paulo estava, que nem eu já ouvi dizer, não, eram os torturadores nazistas e etc. Teria que ter um Deus muito injusto para colocar todo mundo no mesmo voo e etc. Quer dizer, criam teorias absurdas para justificar o injustificável. É muito mais tranquilo trabalhar com os novos conceitos da física quântica, da psicologia, do mundo do imponderável, é o seguinte, a vida opera pelas leis da natureza, pelas leis de possibilidade, e nelas as coisas acontecem. Em tudo nós vamos ter lições de aprendizado, e vamos assumir as consequências das ações que nós planejamos. Não precisamos de um Deus vingativo, de espíritos que ficam ali trabalhando. Tal. Isso é uma visão, na minha opinião, atrasada, uma visão que não consegue compreender a naturalidade da lei da reencarnação, das vidas sucessivas e o quanto que ela é um dispositivo para o aperfeiçoamento da sociedade e das pessoas. Vou sair mais leve daqui depois disso. Eu que te agradeço. Mais leve. Arthur Priolo, muito obrigado. Foi delicioso. Espero poder reencontrá-lo outras vezes publicamente para você me passar toda essa sua pesquisa. Não vou falar, ele foi ministro da Saúde, eu queria entrar nesse assunto, esse é outro programa.
Tá você ótimo. vai me conceder essa entrevista Vamos, também. todo Obrigado, prazer. Eu te agradeço muito a oportunidade e um abraço aos telespectadores. Eu quero só lhe dar um presente do meu parceiro, que é a Ultrafarma, Sidney Oliveira, ele mandou, homenageando a sua pesquisa, o seu trabalho. Eu agradeço muito. E espero que você faça bom proveito. Muito obrigado. Arthur Quioro.